여러분 안녕하십니까? Boa noite a todos. Eu agradeço muito por poder nos encontrar de novo. Hoje vamos ler Gênesis, 가이드북에 두 번째 Gênesis capítulo 3. Hoje é o segundo 3장 momento. 1절 말씀부터 Então, Gênesis capítulo 3, vamos começar a ler do versículo 1. 창세기를 펴주시면 감사해서 3장 1절 Por favor, abram em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1. 하셨으면 1절부터 제가 읽겠습니다. Se vocês acharam, eu vou ler a partir do versículo 여호와 1. 하나님의 지으신 들짐승 Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. 10절 Lemos até o versículo 10. 여자분들은 군대 이야기하면 별로 흥미가 없어 하시는데 As mulheres acham meio sem sentido se eu falar sobre o exército. 훈련소에서 통신 Eu 교육을 16 estava recebendo treinamento de 생각하면 그 부대가 얼마나 겨울에 춥고 또 그 당시 얼마나 de comunicação. E naquele tempo eu passei muita fome, eu tive um momento muito difícil. Então eu estava recebendo treinamento, 가서 이제 그 통신 교육을 eu estava recebendo um treinamento de comunicação. 전신병 이제 교육을 16주 동안 Então era por 16 semanas eu recebi aquele treinamento. Então eu sei mandar muito bem aqueles códigos Morse, né? Pi, 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 pi. Agora eu não sei se eu vou saber. 제가 이제 첫 한 주간 동안은 Então, a primeira semana, eu estava completamente assim, sem mente nenhuma. 교육을 하게 돼 있는데 저는 E aí o meu veterano me treinou, eu era o número 28, e o meu veterano, um acima, 28번 ele ficava me procurando toda hora: ô 28, ô você tem cigarro? Ô 28, você não sabe servir o seu veterano? Ô 28. Ele abria a porta e falava: ô 28, ô 28. Eu estava completamente fora de mim. E foi assim que eu passei a primeira semana. 지나니까 막 기도하고 Aí depois de uma semana, eu tinha vontade de orar, eu tinha vontade de ler a Bíblia, eu não conseguia aguentar. 날 저녁에 이제 Aí um dia de noite, depois que acabou o treinamento, 가 들어와 가지고 우리 aí veio o veterano, 신는데 e aí a gente estava lá se divertindo, 8번이고 20 e eu era o 28, e o 29 era o Song Soo-jong, que tinha vindo de Gwangju. 셋이서 우리가 아주 친했는데 Então, eu e um outro, mas tinha um outro também, e nós três, naquele dia à noite, 술을 마시고 춤을 추고 o quarto do lado estavam cantando, dançando, bebendo e estavam se divertindo, mas o outro quarto que estava sem eletricidade estava escuro. 몸을 지는 구원을 Aí eu preguei o evangelho para esses dois amigos e eles receberam a salvação. 이 세 사람이 한 마음이 되니까 Então nós três, como nos tornamos com um coração, eu fiquei muito feliz. 저녁마다 모여서 기도해도 하고 Aí toda noite a gente se reunia, a gente fazia a oração. 30달
이제 한 짝이었어요. 28, 29, 30, sempre éramos, nós três sempre estávamos juntos, era um grupo. 제가 이제 그때 Aí um dia, eu estava responsável por uma parte, o outro por outra e o outro por outro. E aí nós três sempre íamos para o centro de treinamento, receber treinamento. Aí um dia nós três estávamos voltando, aí veio um tenente, né? Aí nós três, continência, e aí esse tenente, ele aceitou essa continência e ele passou. Aí depois de um tempo, ele voltou e falou, vocês três, vem aqui. Aí a gente foi e a gente falou, por que o senhor nos chamou? Aí ele falou para o secretário dele, ô secretário, por acaso você pode dar prêmios também para soldados? De cumprimentar bem? Aí ele falou, então dá prêmio para eles porque eles cumprimentaram bem. Nossa, depois a gente voltou e começou a rir tanto. Então, onde estava um monte de gente para receber prêmio, eles chamaram nós três, pastor Pagoksu, não sei quem. E aí a gente recebeu o nosso prêmio e ainda a gente até recebeu umas férias. Aí nós três, qualquer lugar que a gente ia, as pessoas ao nosso redor, elas ficavam nos respeitando. Uma coisa que eu agradeci muito diante de Deus, parece que eu tenho bênção de encontrar as pessoas, porque todas as pessoas que eu me encontro são boas. Aí um dia nós três estávamos orando. Lá não tinha uma capela, não tinha igreja naquele centro de treinamento. Aí eu pensei, vamos fazer um culto aqui, né, com os soldados. Ai, que bom, então vamos fazer isso. Aí nós três, para ter esse culto, todo sábado entravam soldados novos. Aquele centro de treinamento, aquela base, eles tinham muito medo dos veteranos. Então, quando os soldados novos entravam, os veteranos, eles ficavam assim congelados, né? Aí eles pensavam, eles ficavam com medo. Aí eu falava, ai, não se preocupem, porque depois, semana que vem, vai vir seus veteranos e depois... Aí depois eu consolava um pouco eles, aí eu perguntava, quem é que acredita em Jesus Cristo? Daí 80% deles levantavam a mão, e aí eu falava para eles. Aí eu perguntava para os superiores, né? E aí a gente começou a ter o culto lá no topo da montanha. E era inverno, e aquele tempo foi tão bom. Aí um dia o Changwon falou, Oksu, eu tenho uma coisa para te falar. Mas não se engane, tá? Comigo. Não, o que eu posso me enganar com você? Oksu, eu não posso ir pro culto. Aí eu perguntei, por quê? Naquele tempo, os soldados, eles estavam... Eles estavam se matando muito, né? Então, só o tempo de estar quieto, assim, em silêncio, eles queriam se matar, né? Porque eles queriam fugir, quer dizer, desculpa. Aí eles queriam fugir, então, cada tempo livre que tinha, eles pensavam na casa deles, eles queriam fugir. Aí eles ficavam limpando a arma, ficavam limpando o chão, ficavam limpando o sapato. Nesse mundo, eles faziam coisas que a gente não podia imaginar nesse mundo. Aí quando nós três íamos lá para a igreja para ter o culto, então eles falavam, se não tiver preparado suas coisas, você vai receber castigo. Olha, Oksu, quando eu vejo, realmente, você é uma pessoa preparada por Deus, você tem que pregar a palavra. Você vai lá e você prega para os soldados rasos. E você ajuda o Oksu. Mas eu vou arrumar o quarto, vou arrumar as armas, tá? Então vamos fazer assim. Naquele tempo,
Aquele amigo Changwon, nossa, eu fiquei tão agradecido para ele. Eu não sei fazer muito bem isso, mas ele organizava as coisas assim, 2 filas exatamente, e ele organizava as coisas muito bem. Aí, para ter culto, não faltava nada para a gente. Aí, depois de um tempo, o treinador veio e ele me ajudou e a gente conseguiu até uma sala para ter culto. Então, nessa base de comunicação, conduzindo a igreja, eu recebi muita graça diante de Deus. E ainda bem que uma outra base era muito grande e tinha uma igreja grande, mas a nossa base tinha muito mais frequentadores de igreja e eles eram muito mais zelosos diante de Deus. Então foi em 1962, né? Então já passou 43 anos, né, disso. Então foi em 1965. Então quando eu penso nisso, naquele tempo, o Changwon, o Songjon, eu fiquei muito agradecido com eles. Agora eles vivem em Gwangju e quando eu encontro eles de vez em quando, eles falam: "Ai, compra um pão para mim". Aí eu: "Por quê?" "Ai, antigamente a gente sempre comia pão, você nunca tinha dinheiro, eu comprava para você, né?" Aí eu sempre, quando eu parei para pensar, é verdade, eu sempre comia o pão do Sungwon. Aí eles falaram para mim: "Compra pão para mim". E eu estava com tanta saudade desses meus amigos, eu não tinha mais notícia deles. E aí eu procurei por eles, aí um dia eu entrei na internet e saiu o telefone celular deles. Aí eu procurei o nome Song Chun-jon, aí saiu o nome dele. Aí terceira vez. Aí eu me encontrei com a terceira vez, saiu o nome dele, daí eu liguei para ele, eu me encontrei com ele em Gwangju. Então, dentro da igreja, dentro de uma organização, quando a gente trabalha, cada vez que a gente trabalha, assim como eu trabalhei naquele centro de treinamento de comunicação, o Changwon, ele, por causa de mim, ele não cuidou nada dele mesmo. Eu fiquei tão agradecido com ele. Então, alguma reunião, alguma organização. Então, através dessas coisas, as coisas vão de uma forma tão agradável. Mas quando chega num certo ponto, quando que fale tudo isso? Quando eu faço por mim. Quando eu quero preencher a minha cobiça. Quando eu quero ir pelo meu pensamento, se eu tiver esse coração, então desde então, aquele coração puro não se torna um, mas começa a se separar. Então quando eu penso agora, eu me encontro com Kim Changwon, e a gente se encontra, né? A gente já está envelhecendo muito. Aí eles falam: "Nossa, naquele tempo você não era assim. Como você se tornou dessa forma? Naquele tempo eu não tinha nenhum dinheiro. Ai, como você pôde comprar pão para mim todo dia?" Quando a gente pensa naquele tempo, parece sonho. E eu fico muito agradecido. Eu, durante a minha vida, eu sou uma pessoa que vivia só por mim, mas Deus permitiu muitas pessoas boas ao meu redor. E entre nós, entrando aquele coração de pensar em mim mesmo, aquela conversação pura, aquela relação pura vai se quebrando. Então, naquele tempo, eu tive fome, eu tive dificuldade, eu tive sofrimento. Mas o Songjon, o Changwon, eles receberam a salvação. Eu preguei tanto
Para pregar o evangelho, eles me ajudaram tanto. Tinha vezes que eu chegava tarde na igreja e quando eu tinha um trabalho, eles resolviam todos os trabalhos por mim e eles tomavam todas as culpas e quando sumia minhas coisas, eles colocavam as suas e eles tomavam castigo. Quando eu via essas coisas, dentro da base, em qualquer outro lugar, eu não tive um momento tão agradável como eu tive na base militar. Então, esse mundo humano, dentro da igreja, dentro da família, dentro de casa, dentro da escola, dentro do trabalho, se realizar, esse tipo de relação é tão bom. Mas Satanás, para destruir esse mundo, para separar esse mundo, para dar dificuldade para esse mundo, para fazer com que as pessoas não pensem uma na outra. Que coração ele colocou nas pessoas? O coração de pensar em mim mesmo. O coração de querer me estabelecer. O coração de ter eu como o centro de todas as coisas. E a partir desse momento as pessoas se tornaram egoístas, começaram a ficar desconfiadas, começaram a ficar com raiva, com ódio, começaram a matar, a roubar, começaram a ter uma vida dissoluta. Então as pessoas começaram a se corromper. A gente pode perceber isso fortemente. Eu, dessa vez, através dessa conferência aqui nesse ginásio, eu preguei continuamente através de uma história. Mas dessa vez, eu não quero pregar através de uma história. Então, frequentando a igreja, tendo uma vida, as pessoas que têm uma vida espiritual, as dúvidas que essas pessoas têm, eu quero tirar essas dúvidas e de uma forma fácil, eu quero conversar com vocês e pensando nisso, como é que as pessoas podem acreditar em Deus? Então, primeiro eu falei sobre Deus, depois eu vou falar sobre Satanás, depois sobre a palavra, e depois a salvação, sobre o pecado, e continuamente eu quero falar sobre cada tema. Quando eu penso, a gente pode pensar que é fácil falar, mas quando a gente quer falar, não é tão fácil, né? Então eu quero falar de uma forma divertida para vocês, mas não estou conseguindo. Mas hoje à noite eu quero falar sobre Satanás para vocês. Então quando a gente vê em Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28, fala sobre Satanás. Em Ezequiel capítulo 28 está falando sobre Satanás. Porque você era belo. Satanás, porque ele tinha... Ele era o anjo mais belo de Deus, Satanás. E Deus fez Satanás ser muito bonito e glorioso. E por causa dessa beleza, por causa dessa sabedoria que ele tinha, ele se tornou arrogante. E aí ele se tornou Satanás que ficou contra Deus. E assim esse Satanás, ele veio no jardim do Éden e começou a tentar o ser humano e trouxe a infelicidade para o ser humano, porque ele não conseguia ver a relação feliz, agradável que Deus tinha com o homem. Então, a tentação do homem, a destruição do homem está escrito detalhadamente em Gênesis capítulo 3. Então aqui, um dia Eva estava ali, aí a serpente falou, em Gênesis capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Satanás, ele não estava em forma de carne. Por isso, Satanás, ele tinha que utilizar o homem para poder trabalhar. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1, naquele tempo tinha Adão e Eva. Adão e Eva não estavam do lado de Satanás naquele tempo. O que Satanás pode falar para a gente? Através da serpente. Então Satanás começou a falar através da serpente conosco.
dentro da conversa entre Eva e Satanás, a serpente falou o quê? É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? O que a serpente, o que a Eva falou? Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele para que não morrais. Deus falou para Adão, mas da árvore do meio, que está no meio do jardim, se comeres do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Mas a serpente falou o quê? É certo que não morrereis. Pessoal, o que vocês têm que saber direito? Nessa terra, a pessoa que está contra Deus, a pessoa que fala contra a palavra de Deus, a pessoa que coloca a palavra de Deus como errada, a pessoa que tem o coração diferente da palavra de Deus. Então, tudo isso veio através de Satanás, saiu de Satanás. Deus, Ele falou que da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas a palavra da serpente é certo que não morrereis. Mas a palavra de Deus e a palavra de Satanás entrou em atrito aqui. Então vocês, se vocês pertencerem a Deus, vocês vão acreditar na palavra de Deus e vocês vão falar igual a palavra de Deus. Mas ao contrário, se vocês pertencerem a Satanás, vocês vão escutar a voz de Satanás e vocês vão falar com a mesma coisa que Satanás. Mas a serpente falou, é certo que não morrereis. No dia em que do dia em que comeres, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Sabe por que Deus falou para você não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal? Se você comer, você não vai morrer, você vai ficar igual a Deus. Mas Deus não quer que você fique igual a Deus, por isso que Deus mentiu para você, falando para você não comer desse fruto. Então, essa mulher, ela já não estava mais com um coração como o de Deus. Ela partiu, ela saiu do coração de Deus. Ela abandonou o método de Deus, ela abandonou as coisas de Deus. E aí surgiu aquele coração de querer se estabelecer, de querer se tornar igual a Deus. Esse coração, a Eva aceitou, a mulher aceitou. Ela tinha que aceitar a palavra de Deus. Mas a mulher, ela aceitou a voz de Satanás. Se a gente falar de uma forma simples, a mulher não acreditou em Deus, mas ela acreditou na serpente, em Satanás. Então, pessoal, acreditar, fé é o quê? Se eu acreditar em tal pessoa, então eu abro o coração para essa pessoa. Se eu acreditar nessa pessoa, eu posso ter um coração com ela. Se eu acreditar nessa pessoa, eu posso aceitar automaticamente a palavra dessa pessoa. Então, acreditar, fé, significa o quê? Se tornar em um coração. Então, vamos supor que eu seja um solteirão. Aí eu me encontro com uma senhorita. E ela parece muito linda diante dos meus olhos. Senhorita, eu te amo. Eu quero me casar com você. Case-se comigo. Eu falei. Aí essa senhorita, ai, é verdade. Ai, eu também gosto muito do senhor. Vamos nos casar. Aí eles se tornam em um coração. Se tornam em um coração. Então essa senhora, ela não fala besteira. Se você quiser, vai casar lá na feira. Então eu e aquela senhorita acabamos nos tornando com um coração diferente. Então acreditar, fé não é eu frequentar zelosamente a igreja. Eu não posso dizer também que fé é acreditar, é ler a Bíblia. Não posso dizer que fé também é ofertar bastante. Mas fé são as pessoas que aceitam o coração de Deus do jeito que ele é. Aceitam o coração de Deus
E assim o coração de Deus e o meu coração se tornam um. Por isso, se eu aceitar o coração de Deus e o coração, e assim o meu coração se torna um. Eu amei uma senhorita, case-se comigo. Se a senhorita falar assim, eu vou me casar com você, então eu e ela nos tornamos com um coração. Então, entre esses dois vai fluir o coração. Se eu estiver feliz, ela também vai ter que se alegrar comigo. Se essa senhorita tiver sofrimento, eu também vou sofrer. Se eu tiver tristeza, ela também vai ficar triste. Se eu tiver alegre, ela também vai ficar alegre. Então, quer dizer que o coração vai fluir. Então, fé é o quê? Eu ter o meu coração e pegar o coração dessa outra pessoa e unir os dois corações. Isso é fé. Se eu não tiver fé, se eu não acreditar, eu não vou acreditar, eu não vou conseguir unir o meu coração com o outro coração. Isso então não vai ser fé, não vai ser acreditar, isso vai ser desconfiança. Então acreditar em Deus não é ofertar diante de Deus, não é ler a Bíblia, é abrir o coração e aceitar a palavra de Deus. Isso é que nós chamamos de fé. Mas infelizmente Adão e Eva, eles abriram o coração. Se eles tivessem aceitado a palavra de Deus, quão bom isso seria. Mas, infelizmente, Adão, ele não aceitou a palavra de Deus. Ele aceitou a palavra da serpente. E assim, ele se uniu com o coração da serpente de Satanás. Então, desde então, dentro do ser humano, dentro de nós nos tornamos um coração com Satanás. Então, todas as coisas que estão no coração de Satanás fluem para dentro de nós. Então, por mais que a gente queira ler a Bíblia, por mais que a gente queira ser verdadeiro, por mais que a gente queira amar, mas surge um coração dentro de mim de querer me estabelecer. Surge cobiça, surge lascívia, surge mentira, surge ambição. Então, desde então, meu coração não é mais puro. Satanás continuamente fica colocando lascívia, começa a colocar ambição, começa a colocar ódio, começa a colocar cobiça. Então, por mais que eu queira viver de uma forma correta, meu coração começa a surgir coisas lascivas, então eu acabo adulterando. Por mais que eu queira viver uma vida correta, começa a surgir coisas, eu acabo fazendo maldade, eu começo a surgir coração de cometer pecado, de roubar. E assim a pessoa acaba ficando de uma forma miserável. As pessoas que não sabem bem, elas falam, eu roubei, eu adulterei, eu menti. Eu tenho que viver de uma forma bondosa. Eu não posso roubar. Eu não posso fazer jogo de aposta. Eu não posso adulterar. Então essas pessoas, elas confessam isso. Elas se arrependem disso. Mas não é assim, não é essa forma que nós temos que fazer. O nosso coração unido com o de Satanás, porque desde Adão, nós nos tornamos um coração com Satanás. Então, por isso, continuamente, Satanás começa a colocar lascívia dentro do nosso coração, coração mau, coração sujo, coração imundo. Porque automaticamente entram essas coisas dentro de nós. Então, meu coração é sujo, imundo. Por mais que eu queira viver de uma forma correta com esse coração, não dá para viver, é impossível viver de uma forma correta. Então, as pessoas que não sabem disso, tem que acreditar em Jesus Cristo? É só não cometer pecado. É só viver de uma forma bondosa. Então tem muitas pessoas que falam assim, que pensam assim. E tem outras pessoas. Então finge que vive de uma forma bondosa, fiel. Quando eu estava em Daejeon, na nossa igreja, tinha uma senhora idosa que recebeu a salvação. Essa senhora idosa, depois que ela recebeu a salvação, no dia seguinte, ela trouxe o marido dela. Depois que essa senhora idosa recebeu a salvação, ela ficou tão feliz e ela pregou o evangelho para o marido dela. Aí depois que ela pregou, aí o evangelista jovem começou a pregar para esse senhor idoso. E ele era paralítico e ele começou a balançar o braço.
E ele começou ele começou a salivar, assim, começou a babar. Era um senhor de idade assim. Aí o evangelista jovem falou. Ele começou a pregar o evangelho para ele. Vovô, por acaso o senhor tem pecado? Aí o vovô falou, não, de jeito nenhum, eu não tenho nenhum pecado. Aí esse irmão, esse evangelista ficou assustado. Vovô, então o senhor nunca mentiu na vida? Aí o vovô falou, meu Deus, desde que as pessoas nascem, é um mundo, por que as pessoas vão mentir? Aí esse evangelista, ele ficou assustado. Aí depois de um tempo, ele perguntou, vovô, então você nunca teve raiva de ninguém? Aí o vovô olhou para ele. Sim, eu tenho raiva de quem não come. Aí a esposa dele, a vovó, estava sentada ali do lado dele, quieta. E ela começou a ficar brava. Olhando para o vovô, ela falou, o que, querido? Você não tem pecado? Aí o vovô se assustou. Aí ele pensou, nossa, até parece que ela vai fazer esse escândalo aqui. Quando você era jovem, você sabe quanto você me fez sofrer tendo caso com outras mulheres? Uma vez, quando eu tinha... Eu sei que você teve um caso com uma menina de 18 anos. E uma vez eu sei que você teve um caso com uma prostituta. Você acha que é só isso? O que? Você também pegou carro e você matou uma pessoa, atropelou uma pessoa, isso não é pecado, então é o quê? Aí o vovô não conseguiu falar mais nada. Aí o evangelista perguntou, você tem vovô? Vovô, você tem pecado? Ele falou, se isso for pecado, eu tenho. As pessoas, eu me encontrei com tantas pessoas, elas não gostam de falar as maldades que elas fizeram, só querem ficar se gabando das suas qualidades, e querem ficar se gabando. As pessoas têm um coração de querer se estabelecer, querem ser reconhecidos pelos outros. Esses corações vêm através do ser humano. Elas querem se estabelecer, elas pensam que são inteligentes, que são sábias, e assim elas começam a receber o coração de Satanás e vivem com esse coração de Satanás. Pessoal, em 1962, eu recebi a salvação. Até então, eu frequentava a igreja e eu pensava que por isso eu era bonzinho, eu era inteligente e eu fazia boas obras. Mas, naquele tempo, toda madrugada eu ia diante de Deus e começava a confessar meus pecados. E eu pensava que isso era uma bondade, era uma boa obra. Mas um dia eu olhei para mim mesmo e eu vi que eu era muito sujo. Eu era muito mal, eu era muito insensato. Então, as pessoas vivendo, as pessoas, elas precisam de uma oportunidade para poder olhar a si mesmo. Na nossa igreja, pouco a pouco, às vezes elas trazem umas senhoras endemoniadas e pedem oração por elas. Quando eu olho essas senhoras endemoniadas, com esses demônios, elas fazem coisas que a gente não consegue nem imaginar. Tem vezes, elas começam a tirar toda a sua roupa. Eu não posso nem falar tudo. E elas são arrastadas por Satanás, pelo demônio. E às vezes, essas senhoras, elas ficam em sã consciência. Aí eu falo com elas,
Por que você fez isso naquele momento? Por que você fez isso naquele momento? Por que você fez isso naquela hora? E ela começa a ficar com vergonha. Aí, dentro dela, ela falou que ficam mandando fazer isso dentro dela. Então não é ela que está fazendo. Uma vez, na nossa igreja, veio uma jovem senhora endemoninhada, ela estava no quarto, né? E aí eu estava passando na frente do quarto e ela estava chorando. Pessoal, verdade, criança chorar não, é menos chato, né? Mas uma senhora começar a chorar, nossa, eu não queria escutar aquilo. Mas, nossa, eu nunca fiquei tão irritada em escutar uma coisa assim. Aí eu falei, por favor, não chora. Por que você está chorando? Por que você está chorando? Fica quieta, fica quieta. Aí um dia, essa senhora, ela ficou um pouco sã. Aí eu perguntei para ela, por que você chorou naquele dia? Por que você chorou? Essa senhora falou, dentro de mim, o demônio fica falando que você não recebeu a salvação, você vai para o inferno, então é melhor você se matar. Se fosse uma coisa normal, se você não recebeu a salvação, então recebe logo a salvação. Mas esse demônio ficava falando, você não recebeu a salvação, morre logo, morre logo, morre logo. Aí o demônio ficava falando para ela morrer. Aí, quando eu estava andando na rua, quando passava um caminhão, ela pensava... Aí o demônio começava a falar, se joga na frente, ela não aguentava. Então, essa senhora, ela não queria morrer, ela não queria ir para o inferno. Aí, por isso que ela falou que ela estava chorando. Aí eu falei, por favor, não chora. Por favor, não escuta essa voz. Aí depois... Eu conversando com as pessoas endemoniadas, a maioria das pessoas falou que a voz que vem de dentro é se mata, se mata, se mata, é o fim, se mata, se mata, se mata, acaba logo com isso. Falou que ele fica falando dentro dessa pessoa. Então as pessoas, quando eu escuto que as pessoas que se suicidaram, eu acho que elas escutaram essa voz dentro delas. Quando a gente vê na Bíblia o Judas Iscariotes, ele vendeu a Jesus Cristo. Então a gente pensa, nossa, como Judas fez isso? Ele não é ser humano. Esse Jesus Cristo que é tão precioso, como ele pode vencer Jesus Cristo na cruz? Não, Jesus Cristo, ele curava os doentes, ele era uma pessoa de poder que fazia o trabalho de Deus. Nossa, esse Judas realmente tinha que receber maldição. Mas um dia, eu estava lendo a Bíblia, aí em João capítulo 13 estava escrito o quê? Que tendo posto já o diabo no coração de Judas para vender a Jesus. Está escrito assim, João capítulo 13, versículo 2. Então Adão não acreditou na palavra de Deus, ele acreditou na palavra de Satanás. Ele acreditou na voz da serpente. Por isso, desde então, a partir do momento que ele acreditou na voz de Satanás, então isso quer dizer que ele abriu o coração e ele se tornou um coração. Então, acreditando em Satanás, ele se tornou um coração com Satanás. E assim, Satanás continuamente começou a colocar pensamento dentro. Eu fui para a prisão de Suwon. Por muito tempo preguei o evangelho lá. Então, às vezes eu tinha tempo, e aí eu ia nessa prisão. Quando eu via, todas as pessoas famosas, quando eu via nos jornais, estava tudo ali naquela prisão. Ah, que dia você vai? E eles começavam a falar, eu entrei tal dia, vou sair tal dia, entrar dia tal dia. Eles ficavam se gabando disso. Aí eu conversava com eles. Aí eu conversava com os prisioneiros. E esses prisioneiros,
Eles sabem exatamente do pecado que eles cometeram. Em tal dia eu cometi tal pecado, como eu cometi esse pecado, como eu matei tal pessoa. Eles sabem exatamente todos os detalhes. Mas o final, o que eles falam no final? Mas eu não sei por que eu fiz isso aquele dia. Eu acho, eu perdi a minha cabeça na hora. Não era eu naquele momento. Parecia que alguma coisa estava me arrastando. Não era o meu coração. Eu escutei, eles falaram muito isso. Judas Iscariotes também. Como ele, por si mesmo, poderia vender a Jesus? Não, ele não poderia vender a Jesus. Mas Satanás colocou esse coração dentro dele. No começo, eu vender Jesus? Não posso. Não posso vender meu mestre. Como eu vou poder vender meu mestre para ser crucificado na cruz? Não posso. No começo, Judas também teve esse coração. Mas Satanás, ele colocou dentro do coração, vai, vende, você pode ganhar dinheiro, você vai ganhar 30 moedas de prata. Nossa, onde você ganha isso? Não tem problema. Ele colocou esse coração e depois ele acabou vendendo. Satanás, ele engana. Satanás enganou a Judas e fez com que ele vendesse a Jesus. E depois, o que ele falou? Agora se mata. Você vendeu a Jesus. Você vai receber maldição. Então é melhor você se matar. Vai, se mata, se suicida. É melhor se matar. Vai, se enforca, mata. Se mata. Pessoal, Satanás, ele fica conduzindo o coração das pessoas dessa forma. Por isso, as pessoas, quando elas ficam com raiva, quando elas roubam, quando elas têm coração lascivo, quando elas mentem, essas coisas, ele não fala pra gente, vai e rouba. Ele começa a colocar um coração com vontade de roubar. E quando surge esse coração, eu penso que é meu coração. Mas na verdade, eu não sei que é um coração que Satanás está colocando. Por isso eu acabo seguindo exatamente esse coração que ele coloca. Por isso que assim eu acabo roubando, adulterando e matando. Então, se você quiser ter uma vida espiritual, como você tem que ter? Esse Satanás que está te conduzindo para a destruição, esse Satanás que quer te destruir, então esse Satanás que coloca esse pensamento, se você fizer isso, você vai se dar bem, você vai ser bem sucedido, você vai poder se dar bem. Ele começa a colocar esse coração dentro de você. A gente acaba roubando, a gente acaba adulterando, a gente acaba trapaceando. Então a gente acaba fazendo essas coisas. As pessoas que adulteram, elas não adulteram porque elas não têm mulher. Satanás, dentro do coração da pessoa que vai adulterar, você tem uma esposa, mas aquela mulher é nova, dorme uma vez com aquela mulher, não, vai ser divertido, vai ser legal, dorme com ela. Ele começa a colocar esse coração dentro da pessoa. E as pessoas, de uma forma insensata, elas acabam entrando nisso e elas adulteram. De uma forma insensata, elas acabam roubando. De uma forma insensata, eles acabam cometendo pecado. De uma forma insensata, eles vão somente podendo cometer pecado. Por isso, pessoal, para você ter uma vida espiritual, uma coisa que vocês têm que saber exatamente: eu não posso roubar, eu não posso adulterar, eu não posso matar. Não vai dar certo se eu ficar me decidindo. Por mais que eu me decida, eu não vou roubar. Mas se Satanás colocar um coração da vontade de roubar, então porque a gente é arrastado por isso, então a gente acaba cometendo pecado. Então a pessoa não naturalmente comete o pecado, mas Satanás dá vontade dentro do coração do ser humano. Algumas pessoas, elas traem, as pessoas nascem filhos fora do casamento, acabam passando vergonha e depois se divorciam. E aí a família acaba se virando do avesso. Então, quando a gente vê essas coisas, essas pessoas não sabiam disso. Aquela mulher é tão bonita, aquela mulher parece que tem alguma coisa. A gente pode não saber que ela comete pecado dessa forma, mas Satanás conduz a pessoa para ela somente poder cometer pecado.
Mas, pessoal, as pessoas são arrastadas assim. Mas um dia, Satanás coloca um coração lascivo dentro de mim. Não, eu não consigo, eu tenho esposa. Não, eu não posso adulterar. Por mais que entre esse coração, mas entre em atrito com o coração de Satanás. Mas o coração de Satanás de lascívia, que ele coloca dentro de mim, eu acabo caindo, sem força nenhuma. A minha consciência acaba ficando sem força, e aí eu acabo adulterando, acabo roubando, cometendo pecado. Por isso, eu não vou cometer pecado, eu não vou adulterar, eu não vou roubar, eu não vou matar. Não é você se esforçando que você vai conseguir parar tudo isso. Vocês têm que sair de dentro do poder de Satanás. Vocês partiram do coração de confiar em Deus e vocês começaram a viver com um coração com Satanás. Assim como Adão se tornou um coração com Satanás, nós nos aprofundamos nessa vida. Por isso, nós temos que nos libertar disso. Pessoal, quando eu vejo a Bíblia, as pessoas, elas caíram no pecado, mas elas se esforçaram para sair. Principalmente pelo IYF, eu tendo comunhão com os jovens, eles são viciados em jogos, tem estrangeiros que são viciados em drogas, e tem realmente jovens, são pessoas sem nenhuma condição na vida. Quando eu vejo esses jovens, os seus pais, os pais falam, por favor, não se droga, não se droga, não se droga, os pais falam. Ou então, os pais falam, você está viciado em jogo, então para de jogar, para de jogar, para de jogar. Então, eles também não querem fazer isso. Eles não querem fazer isso. Eu não quero mais jogar, eu quero estudar. Mas porque Satanás começa a arrastar essa pessoa não consegue vencer a isso. Eu não quero apostar, eu não quero mais beber, mas eu não consigo vencer a isso. Mas o importante é que nós temos que saber o coração de querer apostar, o coração de querer me drogar, o coração de querer jogar, o coração de querer adulterar. Esses corações são corações que Satanás colocou, nós temos que saber disso. Dentro do coração de Judas Iscariotes, assim como Satanás colocou um coração de querer vender a Jesus Cristo dentro do nosso coração, Satanás, ele continuamente trabalha dessa forma. Sem perguntar, não preciso nem perguntar, mas vocês sabem disso, não é? Satanás coloca o coração de cobiça, lascívia, coração mau, coração de cobiça, continuamente ele coloca esses corações. Coloca. As pessoas de Seul disseram que não é muito verdadeira. Pessoal, é verdade, eles não colocam esse coração? Falem a verdade, pessoal. Se a gente falar a verdade, dentro de vocês, se vocês viverem conforme o pensamento que surge dentro de vocês, vocês vão se tornar igual cachorros e porco. Por isso, vocês não fazem tudo que surge no seu coração. Então, vocês têm que apertar um pouco. Por isso, vocês acabam mostrando essa gentileza. Se vocês fizerem tudo que surge no seu coração, vocês não têm nenhuma diferença com os animais do zoológico. É ou não é? Quem? O nosso ancestral Adão. Ele, aceitando a voz de Satanás, ele se tornou um coração com Satanás, e desde então começou a surgir esses problemas. Por isso, pessoal, nós temos que ter o verdadeiro arrependimento. Como é que a gente pode ter o verdadeiro arrependimento? Deus, eu roubei, por favor, me perdoa. Deus, eu adulterei, me perdoa. Deus, eu menti, me perdoa. Deus, eu tive raiva de outra pessoa. Não é isso que é se arrepender. Porque você vai se arrepender, vai pecar, vai se arrepender, vai pecar de novo. Isso não é se arrepender. Pessoal, nós temos o verdadeiro arrependimento. Não é eu me arrepender do resultado de eu ter roubado. Não é eu me arrepender do resultado de eu ter adulterado. Eu menti, eu tive raiva, eu pequei. Não é para ver o resultado disso. Não, mas eu tenho que saber a raiz disso tudo. Pessoal, se a gente pegar malária, a gente fica com febre.
Se a gente ficar com febre, não é porque todo mundo está com febre, não é todo mundo que tem febre que está com malária. Pode ser tifoide, pode ser malária, pode ser gripe. Então, o médico, exatamente, se você tiver com febre, por que você está com febre? É malária? É tifoide? É o que então? Se for malária, então tem que dar remédio para malária. Se for tifoide, tem que tomar remédio para tifoide. Então, por que nós roubamos? Por que nós adulteramos? Por que surge coração lascivo dentro de mim? Eu não quero fazer isso. Então, surge de onde esse coração? Ah, Satanás é que colocou esse coração dentro de mim. Por isso, esse pensamento que surge dentro de mim não é meu pensamento, mas é o pensamento que vem de Satanás. Por isso eu não posso acreditar em mim mesmo. Eu não posso viver seguindo o meu pensamento. Esse pensamento que surge dentro de mim vem de Satanás. E é aí que eu vou ter o verdadeiro arrependimento, reconhecendo isso, amém? Quem não sabe disso, continuamente se esforça para não cometer pecado. Se esforça só para não cometer pecado. Se esforça para não fazer maldade. Somente se esforça. Pessoal, mas não é dessa forma que vai dar certo. Um dia, tinha o Pedro. Jesus estava pregando no monte. Ele falou para todos eles, hoje todos vocês vão me negar. Naquele tempo, Pedro se assustou. Senhor, todos podem te abandonar, mas eu não vou te abandonar. Então Jesus falou, Simão, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então, Pedro, ele ficou assustado. Não, Senhor, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor, eu não vou te rejeitar. Não, por que eu vou te rejeitar, Senhor? Então Pedro não sabia de uma coisa. O que ele não sabia? Que os pensamentos que surgiam dentro dele, que vinham através de Satanás. Por isso, ele pensou que se ele não quisesse rejeitar Jesus, ele não iria rejeitar. Ele estava acreditando em si mesmo. Ele pensou que se ele não quisesse negar Jesus, ele não negaria e nem abandonaria. Então, até então, ele não sabia que era Satanás que estava fazendo isso. Aí Jesus falou para Pedro, Simão, Simão, agora Satanás está peneirando. Ele está te enganando, mas eu já orei por você. Por isso, depois que você se arrepender, então você pregue a palavra de Deus. Então ele não acreditou de jeito nenhum nessa palavra. Como eu vou te rejeitar, Senhor? Eu não vou te rejeitar, Jesus. Por mais que eu tenha que morrer, eu não vou te rejeitar, Jesus. Naquele dia, Jesus Cristo foi preso. Todos os discípulos fugiram. Pedro, ele também queria fugir. Não, mas eu já falei que mesmo que eu tivesse que morrer com o Senhor, eu iria morrer. Então ele não conseguiu fugir, ele não fugiu e ele ficou ali sem saber o que fazer. Aí quando Jesus Cristo foi arrastado até a casa do sumo sacerdote, Pedro também entrou naquela casa. Então as servas olharam para ele. Ah, você não é o discípulo de Jesus? Eu não. Ele, na cara dura, mentiu. E não foi só uma vez, ele mentiu 3 vezes. E no último, ele até xingou Jesus e falou que não conhecia. E naquele momento, cocoricocó. E ele se assustou. Pedro, pela primeira vez, ele acreditou nele mesmo até agora. Ele pensou que se ele pudesse fazer, se ele quisesse fazer, ele poderia fazer. Ele abandonou a casa, abandonou o barco, abandonou as redes, abandonou a família e seguiu o Senhor. Eu tenho fé, se eu quiser, eu faço. Eu sou diferente dos outros, eu faço bem.
Ele acreditou nele mesmo. 예수님이 Ele 자기를 acreditou 복음을 nele mesmo. 부인한다고 했을 때 Mas quando Jesus Cristo falou para ele que ele iria negar Jesus 3 vezes, Pedro se sentou, 다른 se 제자들은 sentiu 나는 그렇지 triste. 않을 거예요. 난 주 앞에 Ah, e 죽어도 os 주님 outros 부인하지 discípulos 않을 podem ser assim, mas eu 거예요. não sou assim. Mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor, eu não vou te negar. 그날 베드로는 닭 우는 소리를 듣고 E naquele tempo, Pedro escutou o galo cantar e ele perdeu a força. 자기를 믿는 마음이 O coração de acreditar em si mesmo. 인간인데 Nossa, eu sou esse tipo de pessoa. 내가 Eu 이런 acreditei em mim 부질없는 나를 mesmo. 믿었구나. 내가 정말 Eu 나를 acreditei nessa minha 믿었구나. pessoa falsa. 믿었구나. Realmente eu acreditei em mim mesma. Eu acreditei no meu pensamento. E assim eu falei com toda a coragem. 그날 깨달은 게 뭐예요? Naquele tempo, Pedro, 자기를 믿을 o que ele percebeu? Que ele era uma pessoa que não podia mais acreditar em si mesmo. Ele descobriu que ele era uma pessoa que não podia mais ficar se gabando. E aí Pedro 내가 무슨 pensou, 예수님의 nossa, 제자야. uma pessoa como eu ser apóstolo, eu ser discípulo de Jesus? 나는 어부야. Não, eu sou pescador. 그동안 내가 Eu estava louco. 같은 더러운 인간 나 아니야. Ah, eu sou discípulo de Jesus, não, uma pessoa suja como eu, não. Naquele tempo ele chorou e ele descobriu a sua verdadeira pessoa. E ele era uma pessoa que não podia acreditar em si mesmo. Antes disso, quando ele acreditava em si mesmo, ele não acreditava só em si mesmo, mas ele acreditava na palavra que Satanás colocava dentro dele. Então ele não acreditava na palavra, ele acreditou no pensamento dele e assim rejeitou a palavra de Jesus. Ah, agora eu não sou mais discípulo de Jesus. Eu vou ter que ir para o mar da Galileia pescar. Eu sou pescador. Ah, eu vou pescar peixe, vou viver dos peixes, eu não sou discípulo. Ele foi para o mar da Galileia pescar de novo e jogou as suas redes. Naquela noite, Pedro não conseguiu pescar nada. E de madrugada Jesus Cristo chegou e falou, pescaste algum peixe? Jogue as suas redes para o lado direito do seu barco. E aí ele pescou muitos peixes. E aí Jesus falou para Jesus falou para Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Se fosse antes, sim, Senhor. Lógico que eu te amo. Por isso que eu larguei minhas redes e te segui. Então por que o Senhor acha que eu teria te seguido? Não, eu te amo. Por isso que eu te amo. Eu larguei minha família, larguei tudo. Ele, antes, ele poderia falar com toda a coragem. Mas agora, Pedro já não conseguia mais acreditar em si mesmo. Nossa, amar o Senhor eu amo, mas eu não sei, ele não conseguia acreditar em si mesmo. E Pedro cuidadosamente disse, Senhor, tu o sabes. Ele não conseguia acreditar mais em si mesmo. Ele queria acreditar em Jesus. Eu amo o Senhor, mas é o Senhor quem sabe. E aí Jesus perguntou para Pedro 2, 3 vezes. Perguntando a mesma coisa 3 vezes, Pedro falou, Senhor. Terceira vez Pedro falou, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Embora Pedro amasse a Jesus, ele não conseguia acreditar nele mesmo amar Jesus. Aquele amor, ele queria ver o amor que Jesus Cristo colocou o amor dentro dele. Ele queria ver ele queria ver o coração de Jesus Cristo. Ele não queria mais acreditar em si mesmo. A partir daquele momento ele começou a acreditar em Jesus. Então o verdadeiro arrependimento se realizou. Por muitos anos, por causa de Adão e Eva, eles tendo um coração com o da serpente,
Então, através disso, o nosso coração se uniu com o de Satanás. Então, vocês não querem roubar, mas Satanás continuamente coloca o coração de querer roubar. Então, vocês não querem adulterar, então Satanás coloca esse coração de adulterar. Você não quer ter raiva, mas ele coloca esse coração de raiva. Você não quer ter lascívia, mas ele coloca esse coração lascívio. Então, continuamente, ele começa a colocar esses corações dentro de vocês. Então, a gente se decide, eu não vou fazer mais isso, eu não vou mais fazer, eu não vou mais fazer. Mas quando vocês estão vendo, vocês estão com raiva da outra pessoa, eu decidi, eu não vou fazer, não vou fazer. Aí vocês são arrastados por esse coração e adulteram. Então, vocês se decidem, eu não vou, e vocês estão vivendo uma vida dissoluta, e depois eu não vou, e vocês estão acabando cometendo pecado. Então, por isso, a vida espiritual não se realiza através da minha decisão de não fazer. Então, esse coração que está dentro de mim, esse pensamento... Então, isso não veio de dentro de mim, mas foi Satanás que colocou dentro de mim. Se eu descobrir isso, o coração de acreditar em mim mesmo, eu vou rejeitar. E assim, quando eu aceitar a palavra de Deus, automaticamente a fé vai se cumprir dentro de nós. Por isso Jesus Cristo falou: quem quiser me seguir, negue a si mesmo. Tem que abandonar seu pensamento. Por isso, Pedro, naquele tempo, ele aceitou a palavra de Jesus e aí ele não acreditou mais em si mesmo. Naquele tempo, Jesus Cristo falou: tu me negarás. Não, eu não vou te negar. Tu me negarás. Não, Jesus, nem que eu tenha que morrer pelo Senhor, eu não vou te negar. Ele estava falando continuamente sobre o seu pensamento. E por isso acabou negando a Jesus 3 vezes. E agora Pedro, ele se tornou uma outra pessoa. Ele já não acreditava mais no seu próprio pensamento. Ele acreditou na palavra de Deus, na palavra do Senhor. E no coração de Pedro, ele se tornou um coração como o de Jesus. A paz de Jesus entrou no coração de Pedro. A justiça de Jesus entrou no coração de Pedro. A pureza do coração de Jesus entrou no coração de Pedro. A verdade do coração de Jesus entrou no coração de Pedro. O poder de Jesus entrou no coração de Pedro. A vida espiritual está falando sobre o mundo do coração. Com quem você está unindo seu coração? Até agora você estava com um coração com Satanás e vocês assim foram enganados por Satanás. Satanás colocou esses pensamentos em Judas Iscariotes e ele, seguindo esses pensamentos, acabou seguindo o caminho da destruição e maldição. E depois Satanás colocou de novo o coração, se mata, ele acabou sendo destruído. Então, dentro de vocês, Satanás está falando. E porque nossos ancestrais tiveram um coração com Satanás. Então, se a gente seguir esse coração, parece que tudo vai dar certo no começo, mas no final a gente somente vai poder fracassar. Então, a gente tem que perceber isso. Vamos ver silenciosamente o nosso passado. Vamos ver o nosso passado. Aquele pensamento que eu segui, parecia que ia dar tudo certo, parecia agradável. Eu pensei assim, mas no resultado, quando eu vi o resultado, eu acabei falindo, eu acabei cometendo pecado, eu acabei recebendo maldição. Se eu percebendo isso, é verdade, conforme o que diz na Bíblia. Eu mesmo dizendo que eu vou para a igreja, que acredito em Deus, mas esse coração que surge dentro de mim, se eu não posso seguir esses meus pensamentos, porque vem de Satanás, eu não posso seguir meus pensamentos. Nós temos que ter esse tipo de coração, nós temos que seguir isso e temos que ter o verdadeiro arrependimento, nós temos que abandonar o nosso próprio coração e assim podemos nos libertar do pecado. Então, se eu tiver um coração de acreditar em mim mesmo, eu não posso me libertar do pecado, eu somente vou poder ser arrastado pelo pecado. Por isso, Satanás, ele nos tenta, ele faz a gente ficar com o coração alto, arrogante, faz a gente continuamente cometer maldade. Não deixa a gente escutar a palavra e faz o nosso coração ficar bem alto. Ele faz o nosso coração ficar assim. Parece que se a gente seguir a palavra de Deus, a gente vai falir. Parece que se eu seguir meu pensamento, eu vou me dar bem. Parece que eu vou me dar bem se eu roubar. Parece que eu vou me dar bem se eu adulterar. Parece que as coisas vão ser boas para mim se eu seguir meu pensamento. Mas ele, na verdade, está me enganando. Satanás está me enganando.
As pessoas que são endemoniadas, quando a gente vê elas, realmente elas são enganadas por Satanás por uma coisa que nem é tão grande. A gente vê que elas são arrastadas, elas são muito coitadas. Tem algumas pessoas que nem são endemoniadas, mas Satanás coloca um pensamento dentro delas e elas são arrastadas por esse pensamento. Um homem, ele tinha 70 anos, mas ele estava desconfiando da sua esposa. Os filhos, eles se decepcionaram tanto e ficaram, ai pai, e aí eles trouxeram o pai deles para mim. Ele tinha 70 anos, pastor, eu tenho provas disso. Ele falou que a esposa dele adulterou. Tá, então me dá as provas, tá? Que provas você tem? Ele não conseguia me dar as provas, não conseguia falar. Esses corações, Satanás coloca para desconfiar da esposa, para desconfiar do marido. Por isso, uma família que podia ser muito agradável acaba se quebrando. E também, na verdade, uma pessoa lascívia que acaba adulterando, cometendo pecado. Então acaba quebrando uma família muito agradável. Algumas pessoas, elas se dão bem, mas aí quando elas receitam o pensamento de Satanás, do dia para a noite ela acaba falindo. Então continuamente Satanás fica colocando esse pensamento dentro de nós sem fim. E de uma forma insensata, nós, sem saber disso, seguimos esses pensamentos. A Bíblia claramente nos diz que é Satanás quem coloca esses pensamentos. Quando a gente vê em Atos capítulo 9, em Atos capítulo 5, está escrito sobre Ananias roubar o dinheiro, esconder o dinheiro da terra que ele vendeu. Aí Pedro falou, o que fez Satanás para enganar o Espírito Santo? Então não foi Ananias que escondeu esse dinheiro da terra, mas foi Satanás que fez isso. Estimados amigos, o primeiro homem, Adão, ele escutou a voz de Satanás, e aceitando essa voz de Satanás, ele se tornou um coração com Satanás, e assim nós continuamente somos arrastados pelo pensamento de Satanás, então nós temos que nos arrepender. Pessoal, pensem profundamente. Quando eu segui aquele meu pensamento, qual foi o resultado? Eu somente pude fracassar. Se eu seguir isso, eu vou fracassar. Se eu fizer isso, eu vou fracassar. Se eu continuar assim, a minha família vai se quebrar, então vai ter um grande problema. Então, eu não posso mais escutar essa voz de Satanás. Eu tenho que escutar, eu tenho que acreditar na palavra de Deus. Não na voz de Satanás. Eu tenho que aceitar a palavra de Deus. Por isso, vocês têm que aceitar a palavra de Deus em seus corações. E para vocês poderem se libertar do pensamento de Satanás, isso é verdadeiro arrependimento. Se tiver o verdadeiro arrependimento, vocês não vão mais ser enganados pelos pensamentos de Satanás. E assim, quando vocês encontram um trapaceiro na sua vida, no começo eles te trapaceiam sem vocês saberem, mas depois quando você souber direito sobre essa trapaça, qualquer coisa que ele vai falar, você não vai escutar ele. Então, dessa mesma forma, esses pensamentos que surgem dentro de vocês no começo seguiram sem saber que era pensamento de Satanás, mas agora não acreditem mais nesse pensamento, não acreditem mais em vocês mesmos, não acreditem nos seus próprios pensamentos. Eu também. Por muito tempo vivi dentro do pecado. Mas quando eu pensei, meu pensamento era muito sujo e mau. E se eu seguisse meu pensamento, eu somente poderia fracassar. Eu percebi essa verdade. Então, depois que eu joguei meu pensamento fora, Deus entrou no meu coração. Jesus entrou no meu coração. E depois tem Deus e Satanás. Deus, porque Ele é quem nos ama e é por nós. Mas o Satanás que quer destruir a nossa família, quer destruir a nossa vida. Se a gente não for com Deus, então não podemos nos libertar de Satanás. Então, hoje à noite, eu sei que Satanás está trabalhando nas suas vidas. Não escutem a voz dele, acreditem na palavra de Deus e comecem a ter uma nova vida. E assim eu acredito que a bênção e a graça de Deus estará em suas vidas. Vamos orar.
다 저희의 눈을 감고 고개 숙여주시기 Todos juntos, fechem seus olhos e abaixem a cabeça. 하나님 아버지, Deus Pai, 오늘 말씀을 듣고 보니까 escutando a palavra de hoje, 생각들이 전부 다 추하고 더러운 생각. todos os pensamentos que surgem dentro de mim são pensamentos sujos e maus. 왔다는 걸 알았습니다. E esses pensamentos eu sei que vieram de Satanás. E se eu viver seguindo esses pensamentos, eu somente vou poder receber destruição e maldição, eu somente vou poder falir. Eu descobri isso. E agora eu confesso, eu não quero mais acreditar em mim mesmo, eu não quero mais viver seguindo o meu pensamento, eu quero acreditar na palavra de Deus, quero receber a salvação e nascer de novo. Eu quero começar a ter uma nova vida. Deus, tenha misericórdia de mim. E que o Senhor possa me tirar desse pensamento, que o Senhor possa me salvar dos meus pecados. Com esse coração, eu quero abandonar meu pensamento e quero receber o perdão dos pecados, quero receber o coração de Jesus, o coração de Deus. Quem quiser receber a salvação e nascer de novo, levante a mão direita bem alto.